acabamento acetinado, polido, retificado, formatos, cores, só entrando em uma loja de revestimentos para entender a quantidade de opção que tem aí no mercado. E para te ajudar nessa saga do piso ideal para sua casa, hoje a gente vai trazer os nossos porcelanatos preferidos, os que a gente mais usa aqui no canal. Eu sou a Mirella. E eu sou a Thaís. E esse é o nosso canal Conectac. Queria começar falando das vantagens desse material que é o porcelanato. A primeira delas é a facilidade ali de manutenção desse piso, né? Depois que ele está instalado, dá para lavar ele com baldes d'água, dá para fazer uma limpeza com pano úmido. Ele é um material também super resistente, então dificilmente se você derrubar alguma coisa vai estragar o piso, se você arrastar alguma coisa vai estragar o piso. Ele é bastante resistente nesse sentido, quando comparado ali com um piso de madeira, com um piso vinílico, por exemplo. Eu acho que uma outra vantagem muito grande desse tipo de material é que nos permite aí seguir com ele pela casa inteira, né? Então ele é um piso que dá para ser utilizado em áreas molhadas, dá para usar em áreas secas, claro, né? Dependendo do acabamento dele, mas ele permite um pouco essa possibilidade. Daí você pode, se você, por exemplo, quiser um piso frio na casa inteira, é legal entrar com um único porcelanato em toda a casa, em todo o apartamento, que daí você pode usar o mesmo, tanto na cozinha, nos banheiros, quanto na sala e nos quartos. Em relação ao acabamento desse porcelanato, a gente tem hoje basicamente 3 modelos principais no mercado. Os acabamentos polidos, os acetinados e os para área externa, que geralmente vem escrito como EXT. O nosso favorito é o acabamento acetinado, para ser usado aí nas áreas internas. É o que a gente chama aí de porcelanato fosco, né? Ele tem esse nome acetinado e ele tem o acabamento fosco. É o que a gente mais usa na maioria dos nossos projetos quando a gente está especificando um porcelanato. O acabamento externo a gente só usa para áreas externas de fato. Por quê? Ele é um piso um pouco mais poroso, tem a superfície assim mais rugosa, então ele é mais fácil de encardir. Na hora de limpar é legal limpar com uma VAP, então não rola deixar o porcelanato de área externa dentro da casa. E por fim a gente tem os porcelanatos com acabamento polido, que são aqueles porcelanatos brilhantes. Esse tipo a gente não curte, por alguns motivos, né? O primeiro, que ele reflete demais, ele tenta ali imitar uma coisa com um brilho que não faz muito sentido, então ele reflete demais. Reflete toda a iluminação da casa, do apartamento, que a gente não acha legal. Além disso, ele também é um porcelanato que mostra muito mais a sujeira. Cai um fio de cabelo nele, já mostra tudo de sujeira, né? Sim, e eu acho que por fim, o porcelanato polido, ele não pode ser utilizado em todas as áreas de um apartamento, de uma casa, né? Então você não pode colocar ele na cozinha, você não pode colocar ele no banheiro, no piso, porque ele é um revestimento mais escorregadio. Então, ao contrário do acabamento acetinado, em que a gente pode usar na casa inteira, o polido a gente não pode. Isso vai contra o que a gente até falou no início, né? Que é legal ter um único acabamento na casa como um todo. E por fim, que a gente também não acha ele bonito, a gente acha o acetinado muito mais bonito. Mais elegante. Bom, definido aí que o seu piso vai ser o porcelanato, definido o acabamento dele, a gente passa então para as cores, né? Então o acabamento ali de cima, na carinha que ele vai ter. E o nosso favorito aqui é o porcelanato que ele imita, ele simula um cimento queimado, né, Mi? O que a gente mais gosta são os tons de cinza desse porcelanato aí com carinha de cimento queimado. Mas tem, pra quem não é muito fã do cinza, tem alguns ali mais para uma paleta de um bege, um areia, que também são bonitos, né, que também funcionam bem. Tem um
outro que a gente gosta muito, que é o porcelanato que tem uma carinha de granilite. Não são todos os modelos que são bonitos, porque tem uns que ficam muito com uma carinha fake, assim. Agora tem alguns muito bonitos e a gente já usou nos projetos e são bem legais também. Por fim, tem os porcelanatos que eles imitam ali uma pedra, aqueles marmorizados. Esse tipo a gente não é muito fã. Por quê? Porque a maioria deles não reproduz muito fielmente o que é uma pedra, né? Então a diferença ali fica muito gritante, fica meio fake. Às vezes a gente até usa quando é um pedido do cliente, quando é uma coisa que o cliente quer muito, mas nesse caso a gente sempre recomenda seguir, né, com acabamento fosco e não com acabamento brilhante. Acho que um ponto legal para colocar aqui é que a pedra no acabamento brilhante, ela não é tão brilhante quanto o porcelanato com acabamento brilhante. Então essa também é uma diferença ali que fica muito nítida na hora que você compara uma pedra com um porcelanato que imita pedra. E se você tá gostando desse conteúdo, já dá aquela força pra gente, deixa aqui o seu joinha, o seu comentário, se inscreve no canal também pra não perder mais vídeos e mais dicas aí pra você. E uma pergunta que a gente recebe muito é: mas qual o tamanho de porcelanato? Ah, minha casa é pequena, minha casa é grande, que porcelanato eu uso, que formato? Os que a gente mais gosta são os grandes formatos. A gente acaba indo mais para os quadrados, que a gente gosta mais, mas a gente não tem nada contra os retangulares. E aí a gente sempre prefere em tamanhos a partir de 90 por 90 centímetros. Eles ampliam o ambiente por serem grandes, né? Dão essa sensação de amplitude. E se você segue com ele ali em toda a área, em toda a casa, eles dão uma sensação de continuidade. Aquele tapetão, né? Até porque as linhas de rejunte, elas acabam diminuindo dependendo do formato da sua peça, então você acaba enxergando menos a transição entre uma peça e outra. E se você for colocar o mesmo porcelanato, né, aí em mais de um ambiente da sua casa, que é o mundo ideal, não precisa fazer nenhum tipo de transição, usar soleira de pedra ou qualquer outra coisa. Você pode seguir com o porcelanato, passando ali pelas portas mesmo, seguindo reto. Então, por exemplo, da cozinha para a sala de jantar, se você está trabalhando com o mesmo piso, segue direto com ele, não precisa colocar soleira, que é aquela peça de pedra, ou a baguete, que é a peça de pedra mais fininha. Segue direto, vamos fazer um tapetão aí. E uma dúvida muito comum é se esse grande formato pode em um apartamento pequeno. E sim, pode, porque ele amplia o ambiente, ele vai trazer essa sensação. A mesma regra que vale para os apartamentos grandes, vale nesse caso para os apartamentos pequenos. As linhas dos rejuntos, aquela sensação de tapetão, tudo a mesma coisa. E para finalizar, falando um pouquinho sobre rejuntes, que eles também são aí peça essencial quando a gente está trabalhando e escolhendo o nosso porcelanato. Na hora de comprar seu porcelanato, você pode comprar um porcelanato retificado ou boleado. Qual é a diferença entre eles? O retificado vai te permitir aí um rejunte bem fininho entre as duas peças, de às vezes até meio milímetro, né? 1 milímetro, 2 milímetros. Nada mais é do que o recorte final da peça, né? Então o retificado, ele tem um corte reto em todas as bordinhas. O boleado não, o boleado faz uma curvinha. E aí, por conta dessa curvinha, a gente precisa deixar um espaço de rejunte maior. E aí ele acaba não dando aquela sensação do tapetão, né? Que a gente falou, porque se você tem o rejunte mais marcado, a hora que você olhar para o piso, você vai ver mais o quadriculado e menos uma coisa uniforme. Então a gente prefere o porcelanato retificado. E para ampliar essa sensação, para as peças também não ficarem tão marcadas no chão, a cor do rejunte é essencial. Você precisa pegar a cor do rejunte e colocar do lado da sua peça de porcelanato. Você precisa escolher a que mais se aproxima da cor da sua peça. E pra gente finalizar esse vídeo, vai uma dica muito importante aqui da nossa experiência com obra, né, tá? É muito importante deixar para rejuntar o piso porcelanato no fim da obra. A hora que a obra já tá mais limpa, a hora que a marcenaria já fez o pó que tinha que fazer, o gesso já fez o pó que tinha que fazer. Por quê? Senão esse rejunte que você fez lá, a hora que você instalou o porcelanato e rejuntou, ele vai encardindo ao longo da obra. E aí essa sensação de que o rejunte é da mesma cor do porcelanato acaba. Não tem como limpar.
Não tem jeito. A gente já sofreu por isso, Um né? E aí pouquinho. chega no fim da obra, tem que raspar o rejunte, fazer de novo. Então não precisem passar por isso. Bom, e se você gostou desse vídeo, já deixa aqui o seu like, deixa seu comentário contando qual das dicas aí você mais gostou. Se você vai colocar um porcelanato na sua casa, conta aqui pra gente.